Como usar a IA para medir o que realmente está crescendo na sua carteira. A maioria dos investidores nunca soube de fato o quanto ganhou. Não porque não acompanharam, porque acompanharam o número errado. Mas existe um terceiro nível nessa discussão, e é o que fecha o ciclo entre calcular, comparar e tomar decisão com consistência ao longo do tempo. Porque de nada adianta saber calcular rentabilidade real líquida se você não tem um processo para aplicar esse cálculo toda vez que avalia um ativo novo, recebe um extrato ou considera um aporte. É aqui que a IA entra como ferramenta de consistência, não de análise pontual, mas de processo contínuo. Narrativa. Depois de meses aplicando a régua de retorno real líquido, Ana tinha desenvolvido uma habilidade que poucos investidores constroem de forma deliberada. Ela sabia ler um extrato. Não apenas ver os números, ler, interpretar, questionar. Mas havia um problema que ela ainda não tinha resolvido. O processo era manual. Toda vez que avaliava um ativo novo, ela abria uma planilha, colava os dados, calculava as camadas de desconto e chegava ao número real. Funcionava, mas levava tempo. E quando o processo é lento, a tentação de pular etapas aparece. Foi quando ela começou a usar IA de forma estruturada para essa análise que o processo se tornou sustentável. Não era uma IA que calculava sozinha. Era uma IA que ela alimentava com os dados certos e que devolvia a análise organizada, pronta para a decisão. A diferença era sutil, mas importante. A IA não substituía o julgamento de Ana. Ela eliminava o trabalho mecânico de cálculo e organização, que era exatamente o que tornava o processo lento e sujeito a erro. Havia um hábito específico que ela desenvolveu e que transformou a qualidade das análises que recebia. Ela nunca pedia à IA uma análise aberta. Sempre fornecia o contexto completo: o ativo, o prazo, a tributação, a taxa de administração, a inflação do período, e pedia uma saída estruturada em formato de decisão. Não o que você acha desse ativo, mas, dado esses parâmetros, calcule o retorno real líquido e me diga se está acima ou abaixo do meu benchmark de retorno mínimo de X% real ao ano. Essa mudança de abordagem reduziu o ruído das respostas e aumentou a utilidade das análises. Havia outro ponto que ela ajustou depois de alguns meses usando IA para análise de rentabilidade e que fez diferença imediata na qualidade das decisões. Ela passou a usar a IA não apenas para analisar ativos individuais, mas para avaliar a carteira como um todo em termos de retorno real líquido médio ponderado. Esse número, o retorno real líquido médio ponderado da carteira, era o indicador que ela usava como referência central. Se o número subia, a carteira estava melhorando. Se caía, algum ativo estava degradando o conjunto. Era simples, mas poucos investidores calculam isso porque parece trabalhoso. Com IA, levava menos de 10 minutos por mês. E esse número mensal criou algo que Ana não tinha antes: uma linha de tempo de evolução real da carteira. Não de saldo, de eficiência. Ela podia ver se estava melhorando ou piorando a qualidade dos ativos que escolhia ao longo do tempo. Isso transformou a gestão da carteira de algo reativo, responder a problemas quando surgem, em algo proativo, identificar tendências de melhora ou piora antes que se tornem problemas relevantes. Marcos, o personagem do vídeo anterior, tinha aprendido a navegar ciclos de Selic. Ana aprendeu a medir o que de fato estava crescendo dentro desses ciclos. Os dois processos são complementares. Porque você pode ter a estratégia certa para cada ciclo de juros e ainda assim não saber se está ganhando ou perdendo poder de compra, se não estiver medindo rentabilidade real líquida de forma consistente. E o investidor que não mede o que importa, acaba otimizando o que é fácil de ver, o saldo bruto, em vez do que é difícil de calcular, mas determinante no longo prazo. A estrutura que fecha o ciclo. Medir rentabilidade real de forma consistente exige 3 práticas que precisam funcionar juntas. Prática 1. Cálculo mensal do retorno real líquido médio ponderado da carteira. Um número, calculado todo mês, comparado com o mês anterior e com o benchmark definido. Esse número é o termômetro real da carteira, não o saldo, não a variação percentual bruta, não o total de dividendos recebidos. Prática 2. Análise de novos aportes sempre pelo retorno real líquido.
Antes de qualquer novo investimento, calcular o retorno real líquido esperado e comparar com a média atual da carteira. Se o novo ativo está abaixo da média, ele está degradando o conjunto. Se está acima, está melhorando. Prática 3. Revisão semestral da eficiência da carteira. A cada 6 meses, revisar todos os ativos pelo retorno real líquido atual, não pelo contratado na época da aplicação. Condições mudam, inflação muda, alíquotas de IR mudam conforme os prazos avançam. O que era eficiente 6 meses atrás pode não ser mais. Essas 3 práticas juntas criam um sistema de gestão por resultado real, não por aparência de resultado. E quando esse sistema está funcionando, o investidor para de ser surpreendido pelos números do extrato. Ele já sabe o que está crescendo, o que está degradando e onde o próximo aporte vai fazer mais diferença. Momentos de clareza. Leitura estratégica. Retorno real líquido médio ponderado da carteira é o único número que resume com honestidade se o patrimônio está crescendo de verdade. Sinais antecipados. Queda no retorno real líquido médio da carteira ao longo de meses é sinal de degradação gradual. Identificar antes que o saldo comece a refletir. Decisões graduais. Melhorar a eficiência da carteira é um processo de aportes direcionados, não de substituição brusca de ativos. Pensamento de longo prazo. A diferença entre crescer patrimônio real e crescer saldo nominal pode ser de anos de trabalho, e ela se revela apenas quando você mede o número certo. Processo acima de emoção. Satisfação com extrato positivo, sem calcular o real líquido, é a forma mais comum de ilusão financeira, e a mais cara no longo prazo. Ana não ficou obcecada com o número. Ela ficou orientada por ele. E quando você tem um número honesto como referência, as decisões ficam mais simples, não porque o mercado ficou mais previsível, mas porque você parou de se enganar com dados incompletos. Apresentação do Nando. Aqui é o Nando Riqueza, e se você chegou até aqui, você acabou de aprender algo que a maioria dos investidores passa anos sem entender, não por falta de inteligência, mas por falta de quem explique com clareza. Rentabilidade bruta é informação, rentabilidade real líquida é resultado. E investidor que confunde os dois passa anos achando que está construindo patrimônio, quando na verdade está apenas acumulando um número bonito no extrato. O que eu te mostrei nesse vídeo é um processo: calcular o real líquido, comparar em base justa, medir a eficiência da carteira como um todo ao longo do tempo, usar IA para tornar esse processo rápido, consistente e acessível toda vez que você precisar. Não é difícil, mas exige que você pare de aceitar o número que apareça primeiro e comece a perguntar qual é o número que realmente importa. A carteira ARI foi construída exatamente para isso, não para maximizar o bruto, para otimizar o real. No próximo vídeo, a gente começa a próxima etapa, e o tema muda completamente. Você vai entender por que investir apenas no Brasil, mesmo com uma carteira bem montada, pode ser o único risco que você ainda não está calculando. Diversificação internacional, por que ela existe, como funciona, e o que a IA pode fazer para ajudar um investidor conservador a dar esse passo sem abrir mão da segurança que construiu até aqui. Fale de forma clara, informativa e natural. Se você chegou a esta etapa com a gente, você já não é mais o investidor que era no vídeo 1. E o próximo passo é proporcional a isso. Prompt principal. Tópico 3. Retorno real líquido médio ponderado da carteira. Atue como analista financeiro especializado em eficiência de carteiras. Tenho os seguintes ativos com os respectivos pesos e rentabilidades. Listar ativos, percentual na carteira, rentabilidade bruta, tributação e taxas. Calcule. 1. O retorno real líquido de cada ativo individualmente, considerando o IR aplicável, taxas e inflação de X%. 2. O retorno real líquido médio ponderado da carteira como um todo. E 3. Quais ativos estão abaixo da média e degradando o conjunto. Apresente os resultados em ordem do maior para o menor retorno real líquido e indique onde os próximos aportes teriam maior impacto na melhora da eficiência geral da carteira. Prompt extra. Tópico 3. Simulação de evolução real do patrimônio. Com base na minha carteira atual, listar ativos e percentuais, e no retorno real líquido médio ponderado de X% ao ano, simule a evolução do patrimônio real nos próximos 5, 10 e 20 anos, considerando aportes mensais de V. Apresente 2 cenários. Cenário 1, manutenção da carteira atual sem otimização. Cenário 2, mostre a diferença de patrimônio real entre os 2 cenários ao final de cada período. Antes de encerrar, deixe eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento. É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente.
e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática. Bora junto nessa jornada de aprendizado!